Não temos claquete, então é palmas. É palma. É assim para... Boa! Não há nada mais deprimente do que bater palmas a nós próprios, não é? Sim, é a história da minha vida. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Sei Ser, como já apareceu em letras, se estiver corrido bem na edição. Eu quero saber como é que começou o vosso ano e se já receberam e-mails a dizer espero que este e-mail o encontre bem. Recebes isto? Eu gosto. Não é a pessoa que escreve o e-mail, não é? Eu espero que este e-mail te encontre bem. Sim, o e-mail vai, acontece. Isto enerva-me subejamente e se a vocês também vos irritar essas e outras coisas pequeninas, eu sugiro terapia é tão bom, percebem? Eu antes tinha uma pele horrível, agora está tão melhor. Aproveitem o desconto que eu tenho na Highwell, a primeira consulta fica a 16€, isto apesar da primeira sessão ser totalmente gratuita para conhecerem o vosso psicólogo, o que é fixe. Não, há psicólogos que são maus para vocês. Aproveitem o desconto, Joana27, ficam com a primeira consulta a 16€. Já fizeste terapia, Guilherme? Eu faço terapia há 1 ano e meio. E é quanto? Quanto é que eu pago? Sim. Eu pago... É parceria. Não é parceria, é mesmo, é da minha carteira. Certo. Eu pago 60€ por 55 minutos. Percebem? 16€ a primeira consulta. E tem que estar vestidos, acho que é o único requisito. A minha deixa-me ir como eu quiser. A sério? Sim. Ela tem um da cintura aquecedor para bom na cima? sala, tudo. Ela diz, Guilherme, ponha-se à vontade. Tipo o sei à podcast que vontade. nós estávamos a dizer, a primeira vez do Carapeto, do Iggy, que os gajos estão assim. Pois é, eles têm sempre os calções perigosamente perto de se ver... Pá, os um tomate, tubers. tomate. Não podes dizer colhões. tomate. Vamos a isto. Isto é um podcast livre. Olha, foi por tua causa que eu. Isto é sobre mim, como tu sabes. Claro. Foi por tua Como causa... é tudo contigo, não é? Claro, obviamente. Bom ambiente. Foi por tua causa que eu comecei a fazer stand-up. Tu lembras disso? Não. Eu não me és lembro de uma ter sido. merda. Eu lembro-me de tu começares a fazer stand-up comedy. Eu não me lembro de ter sido por minha causa. Não foi por tua causa, calma. Estou a dizer, a minha primeira atuação. Não foi tu acabaste de dizer. Não, foi por tua causa que eu comecei a fazer. Não, não é tipo, olha, o Guilherme faz, eu vou fazer, não é isso. Mas nós fomos a um bar qualquer em Sintra, o território da Mónica Valdegato. Pois é, não é ela lá, ela urina nas paredes e aquilo é dela. Sim, está tudo. E eu acho que nunca tinha atuado sequer, tinha acabado de sair daquele cursozinho da Bang e tinha umas notas naquele bloquinho típico. Claro. E tu tinhas ido atuar e disse, anda a fazer, eu não... Eu continuo a dizer isso às pessoas. Faz, porque não faz stand-up comedy? Faz stand-up comedy. Vamos fazer todos, porque não? Pai, de repente vou sem nada escrito, como é meu apanágio, para o meio de um bar em Sintra. O que quer dizer que tu não aprendeste nada até hoje. Não aprendi nada. Não, agora vou escrever, mas depois falamos disso que preciso de algumas dicas. Ok. Porque tu és argumentista e tu andaste no conservatório e Eu tiraste andei, cinema, não foi? exatamente, eu tirei o curso na Escola Superior de Teatro e Cinema. Calma. O nome todo. No conservatório, Não sei 3 bem anos. que é. Eu Sei. apanhei o primeiro ano em que era aquela coisa de Bolonha, a licenciatura de Bolonha, portanto era suposto ser 4 Também anos, eu fiz apanhei isso. a primeira vez que eram 3. E sim, eu sou licenciado em cinema, sendo que o curso da Escola Superior de Teatro e Cinema, se estiverem a pensar em ir, mandem mensagem antes, não se inscrevam já. Mas foi há 20 anos, calma. Foi agora há... pode estar melhor. Foi há 20 anos. Então eu tenho 38, entrei na faculdade com 18, foi há 20 anos. O que é que acontece? O primeiro ano tu tens uma cadeira de tudo, portanto eu tive direção de fotografia, produção, montagem, realização, tens tudo. No segundo ano tu tens várias disciplinas, mas especializas-te em 2 áreas. Eu fiquei com edição e guionismo, e no terceiro tu focas-te numa só, tens o terceiro ano só nessa área, que a minha foi guionista, Sim. foi guionismo, e licencias-te nessa área, portanto eu saí de lá guionista. Ok. Tecnicamente fazes 3 anos de guionismo. Então no currículo tens guionista, isto não interessa a ninguém, mas Absolutamente guionista... ninguém. Absolutamente Guionista ninguém. Aliás, a única formado- pessoa que está neste estúdio está no telefone. Não interessa mesmo a ninguém. Não interessa a ninguém. Está bem. Não, a Karen assim, não era suposto aparecer, está ali num cantinho. Coitadinha, não, agora chamei para isto. Achas que, isto é pergunta estúpida, mas ser argumentista de cinema ou guionista é completamente diferente de comédia? De stand-up comedy? Completamente diferente, sim. E mesmo de televisão e cinema é completamente diferente. Televisão humorística, não é? Sim, eu não estou a falar especificamente só do humorismo, porque quando eu fiz a licenciatura, tu aprendes a escrever tudo, mas principalmente a ficção, é para isso que estás lá a escrever, mas também há cadeiras em que estudas documentário, por exemplo, como é que se escreve um documentário no sentido de como é que organizas a linha Uma narrativa de um estrutura, sim. documentário, ou seja, tecnicamente eu saí de lá a saber escrever tudo, não sei se ainda me lembro, que foi há 20 anos, Certo. mas eu saí de lá a saber escrever tudo. Eu é que sempre tive uma inclinação para a comédia, tudo o que eu escrevia acabava por procurar um bocado uma punchline, ou mesmo quando eram coisas sérias, desconstruir
com comédia, e então eu foquei-me em escrever comédia para televisão, porque era mais Canal fácil Q, ganhar dinheiro. muitos anos. Não há ninguém a ficar rico com cinema em Portugal. Portanto, eu fui para a televisão ganhar dinheiro e pagar as minhas contas. Depois o Canal Q começou e eu fui para lá escrever televisão. Para não pagar contas. Para não pagar Nem contas. o Canal Q. Para ajudar o Canal Q a pagar contas. Foi isso que eu fui fazer para lá. É tão verdade. Caiu o teto no Canal Q. Caiu o teto. Uma vez começou a chover dentro do Canal Q. Pá, magnífico. E a boas Susana histórias. Romana aproveitou para fazer um programa sobre isso. Não há quem chova aqui, mas imagina. Exatamente. Que eram 7 pessoas que moravam num prédio em Tiago. Claro. Foste para o Canal Q então também, pagar contas, televisão. Sim, exatamente. Eu comecei a trabalhar lá porque eu na altura em que estava na faculdade, eu comecei a perceber que eu comecei a fazer stand-up comedy e comecei a perceber que gostava de escrever. Era o que eu gostava, era esse lado de sentar-me a escrever como é que eu chego a esta piada, como é que eu faço isto. Comecei compulsivamente a escrever crónicas, escrevi um livro. Quando ele diz compulsivamente é mesmo verdade. Pá, sim, é basicamente todos os dias de manhã. Sim, sim. Escrevo. Mas comecei a escrever muito e comecei a pensar, não, eu preciso de tirar, eu estou a tirar guionismo, eu estou a aprender a escrever para televisão e para cinema, ficção, mas eu quero aprender a escrever comédia especificamente e comecei a tirar imensos cursos de Mas escrita. havia? Escrever, as produções fictícias Escrever, isso ainda existe. Escrever, Eu lembro de escrever. procurar sempre workshops na internet e era só Era havia a sempre escrever. Pá, que tem ótimos professores e tem bons cursos de um fim de semana, de um mês, de 6 meses. 600 E eu pá. tirei, sim, são caros, mas, Sim, pá, mas vale a pena, a queres aprender, qualidade queres paga, aprender. sim. E então, na altura comecei a tirar cursos de escrita e então ao mesmo tempo eu estava na faculdade a tirar cursos de escrita. No curso de escrita conheci a Susana Romana porque fiz outras produções fictícias. Quando eu acabei o curso, ela acabou por entrar em contacto comigo a dizer, olha, as produções vão começar um canal de televisão, queres ser estagiário? E eu, claro que sim. Óbvio. Então não, pá, Óbvio. é o que for. E fui para lá, a Susana gostou do meu trabalho, de estagiário passei a residente. Depois a fiquei lá proprietário do prédio. Sim, e agora sou dono do Ainda por Hotel cima era ao Amazónia. lado da tua casa na altura. Era a minha e ias avó, a pé, na com uma altura morava lá. marmita. Completamente. Pá, fenomenal. É como eu aqui do estúdio. não é. Eu moro em Santarém. As pessoas não sabem, mas a Joana mora neste estúdio. Sim, Está ali a sim, cama dela. sim, tenho um sofá-cama. Tu falaste sobre, desde sempre procurares a comédia, uma punchline. Sim. Eu conheço o Guilherme há muitos anos para aí. Não há 20, mas 15, há 15. Pai. 15 para aí. O teu pai era estupidamente engraçado. Pois era muito engraçado. Estava constantemente a fazer graças e quando não estava, ria-se bué. Sim. Sabia rir-se, portanto ele também seria um bom público. Tu cresceste com os teus pais juntos, a determinada altura divorciaram-se. Eles divorciaram-se no meu 9º ano. Ok, já não é assim tão traumatizante, ou é? Criança, sim, não é aquela de eu achei que a culpa era minha. Não, nunca achei que a culpa era nunca, minha. Mas sim, foi no meu 9º ano. Foi quando nasceu o teu irmão? Não, assim? já estava tudo nascido. Pá. Ok, então não foi por isso, não foi por isso. Não foi Mas criança. achas que viver com o teu pai fez com que também fosses mais palhaço, de alguma forma? Sim, eu falo disso no Pessoa, no espetáculo tá. que... Desculpa Estar a repetir conteúdo, sim. Não, mas eu falo disso no Pessoa, mas eu posso explicar aqui melhor, porque é verdade que o meu pai era uma espécie de good cop e a minha mãe era o bad cop, no sentido em que o meu pai era completamente irresponsável na nossa educação e era a minha mãe que tinha que impor limites, horários, etc. Não estava etc. envolvida em política e tudo, portanto tinha Não, assim isso mais... foi mais tarde, isso foi mais tarde, Ok, foi muito ok. mais tarde. A minha mãe fez parte da iniciativa liberal, agora já não faz porque Ok, chateou-se, já não gosta, é assim não quer tão estar mau, lá. sim. E então, o meu pai era de facto uma espécie de um irmão mais velho em algumas coisas. E por isso foi divertido crescer com ele, porque ele jogava videojogos connosco. Ah, que fixe. O meu pai estava sempre a dizer que se nós quiséssemos ir beber copos, que ele ia ir à noite connosco. Tu Eu muitas vezes gostarias cruzei-me com disso? ele no Lux. Sim, cruzei-me com o meu pai várias vezes no Lux. Constrangedor. Eu não ia lá fazer. Ele estava sóbrio, imagina. Então, como Epá, é que é? como é que é, Guia? Estamos aí, Pá, o meu pai não tem 16 anos e não está, não está na viagem de finalistas, mas Certo. sim. Mas, Não era Loré. sim, o meu pai não tirou um sofá da varanda do Lux. Mas o meu pai sempre foi uma pessoa bastante bem disposta, era um animal social, que é uma expressão que eu não gosto, mas pronto. Mas ele levava-nos à escola de manhã e a minha mãe ia-nos buscar ao final do dia. Eles tinham esse acordo. Não é que tivessem divorciados, mas pronto, era como eles organizavam o dia deles quando estavam casados. E o meu pai deixava-nos na escola e depois ia para o café com os pais e com as mães que não iam trabalhar logo a seguir e tomava café com eles. Contava histórias, ficava lá a beber café. Então ele era tipo, o meu pai também é assim, num grupo de pessoas no jantar, era quem falava mais alto e Não quem é fazia os necessariamente mais outros... alto. O meu pai
era bem disposto, era uma pessoa que adorava estar com pessoas. Era a alma da festa. Completamente. Mas a alma da festa, quando se diz essa expressão, normalmente é sempre a pessoa que quer ser o centro das atenções. Se ele não queria. É a criança que grita e que não gosta que falem dos outros. Ele era carismático. Ele era só, tipo, bem disposto. Está toda a gente bem disposta, vou contar aqui uma história. Conta aquela história, não sei o quê. Mas as pessoas que dizem o meu amigo é bem disposto, não quer dizer necessariamente tenha sentido de humor. Que é só dizer que é uma pessoa animada. Sim, o meu pai era animado e tinha sentido de humor de facto. Aliás, ele contou provavelmente a minha piada favorita que eu já ouvi na vida. Conta-me já. Está no Pessoa, outra vez, mas eu posso dizer aqui que é o meu pai, a certa altura, quando se divorciou da minha mãe, fez assim uma espécie de uma autoanálise e percebeu, espera aí, não, eu também tenho atração por homens. O que é que se passa aqui? E foi explorar isso e descobriu que era bissexual e depois, até morrer, viveu com o Pedro, que é, como eu digo, o viúvo do meu pai. Era a pessoa que estava com o meu pai. Yeah. Mas viveu com o Pedro e há uma altura em que o meu pai comunica aos filhos, diz aos filhos, olhem, eu descobri isto sobre mim. Sou um bocado gay. Eu sou... eu acho que são as duas coisas. Sim, eu gosto das duas coisas. Sim. E então ele contou-nos isto, saiu-lhe um peso de cima e nós daqui fomos ao cinema no Corte Inglês. E como qualquer gay, metade gay faz, não claro, é? Claro, qualquer bissexual vai ao cinema ao Corte Inglês, claro. Sim. E então fomos todos, e eu não sei se as pessoas têm referência disto, ou se ainda é assim o cinema, porque eu já não vou ao Corte Inglês há algum tempo, mas o balcão é assim bastante alto no Corte Inglês e atrás tens uma senhora que está sentada com um computador com os lugares. Sim. Agora é ao contrário, agora é super baixo e a senhora está de joelhos. Não, mas é super baixo agora. Se calhar não era divertido, a senhora está de joelhos. Mas... há um casal à nossa frente que está a comprar bilhetes e estão inclinados no balcão porque estão a olhar para o ecrã para escolher os lugares na sala. E o meu pai olhou para o casal, os dois inclinados à frente dele e fez assim, dolita. E eu e os meus irmãos, demos uma gargalhada. Claramente saiu uma cena de cima do meu pai, estás a ver? Maravilha. E só com um dolita, estás a ver? Que maravilha. Foi muito engraçado. Portanto, o meu pai era de facto uma pessoa muito... Lá está, era o good cop. Procurava a piada, procurava a boa onda. Ele queria ser um de nós. O meu pai estava constantemente a jogar videojogos connosco. Que vídeos é que vocês jogavam? Eu lembro-me de jogar, ele jogava o primeiro Tomb Raider, jogámos várias coisas. O meu pai, a certa altura no Natal, começou a oferecer-nos jogos para a Mega Drive e para a Nintendo 64. Somos velhos. Que ele queria jogar. Ou seja, ele dava-nos tipo, olha este jogo de golfe tão giro. O meu pai jogava golfe e dizia, olha este jogo de golfe tão giro, vocês vão gostar, tomem, Feliz Natal. Olha esta visita digital ao Louvre, para todos divertir-nos. E depois, no intervalo, ele trabalhava perto do ateliê, o meu pai era arquiteto, o ateliê dele era perto da nossa casa em Benfica, e então, à hora do almoço, ele ia almoçar a casa e jogava ele o jogo de golfe. Que maravilha. E depois voltava para o trabalho à tarde. Ou seja, o meu pai era uma espécie de, lá está, de filho mais velho. Era sabes que eu já ofereci uma prenda à Irene que também queria, foi neste Natal, e é aqui que eu vejo que já estou toda fanfa. Ofereci-lhe um massageador de costas que por acaso está sempre na minha cadeira. Claro. Portanto, eu agora escrevo assim. Sempre, sabes, aqueles da Aleop. Sim. Tu o que é que disseste à Irene? Olha, na tua idade isto é preciso. Não, que ela também está tipo ponto de interrogação das costas. Também está toda lixada a dizer-lhe, Irene, como não vamos à fisioterapia, acho que isto é bom para ti. Importante para nós. Mas está na minha cadeira. Sim. Tu tens 2 irmãos, tens o Henrique e a Luísa. Eles também são engraçados ou ficaram mais aborrecidos? São. Por acaso acho que eles são muito engraçados. Aliás, eu acho sempre que as pessoas da minha família são mais engraçadas do que eu. O meu irmão é uma espécie de sniper, que é quando ele... agora ele é pai, não é? Portanto, ele agora tem um ar mais sério. O meu irmão foi pai. Tenho uma sobrinha que é a Alice com 2 anos. E o meu irmão foi pai. E então agora é um bocado mais tipo, não, eu agora sou pai. Eu à minha frente da minha filha não posso não sei o quê. Depois ela vai dormir e... É loucura. Sim, mas o meu irmão é um pai... Esse ato de falhar está a ser interessante. O meu irmão é pai. Sim, seja, eu sei, mas... não, porque o meu pai, que agora é irmão... sim, agora aconteceu-lhe isso, o meu pai. Há 2 anos é irmão. Não, porque o meu irmão agora... Eu acho que o meu irmão é o pai da Bluey. Da cadela azul? Da Bluey. Tu já viste Bluey? Um bocado. Bluey é inacreditável. Eu adoro Bluey e não tenho filhos. Aquilo é espetacular. Mas aquilo também tem humor para pais, não é? Tem. Aquilo. E há muitos episódios que têm camadas, ou seja, tem coisas a acontecer para os miúdos e depois tu estás a ver, espera aí, mas está a acontecer isto aqui ao lado... Um gajo atrás de um arbusto. Sim. Mas esse episódio de pedofilia da Bluey é excelente, é o melhor. Deve haver, eles têm tudo. Não tem um de aborto também, em que a Bluey vai abortar-se toda. Sim.
do tio. Não Mas consigo estacionar em segunda fila. Estou grávida como é que se ainda. pagam impostos? E tu achas que ele é o pai da Blue? Eu não tenho a referência de quem é o Pois, pai mas da as Blue. pessoas que estão a ver este podcast têm. Tá. Porque Mas é a cão Blue também? é só a série mais vista de sempre da história de streaming de qualquer plataforma. Ok. E agora não queres que eu tenha isso como Mais referência. do que os pandas? É A Panda pá. não é série. Pesquisa onde tu quiseres. Bluey é a série mais vista de sempre, todos os anos, das plataformas de streaming todas. De desenhos animados ou de De todas? tudo. Stranger Things não chega aos calcanhares Pá, de não Bluey. acredito nisso. Não acredito nisso. pesquisa. Não vou que não há internet cá em baixo, mas adoro estar aqui. É sério. para te concentrares nos podcasts que estás a gravar. Sim, verdade. Então, mas como é que é o pai da Blue? O pai da Bluey é super, é muito dedicado aos filhos, é divertido, mas também é educativo, não é? Ok. Não, estamos Sim. aqui a aprender. Mas está sempre a brincar com eles e eu vejo muito do pai da Bluey no meu irmão. Gosto de ver. Isso é lindo. Eu gosto de o ver como pai. O que é que ele tem como profissão? Isto, pronto, é só... Ia pá, agora é que me lixaste. Porque o meu não irmão... sabes, tu não sabes. Eu não sei ao certo. Ele trabalha numa agência imobiliária e ele trabalha com uma equipa de... Ele gera uma equipa de IT dentro da imobiliária. Agora tu perguntas, mas o que é que Faz essa equipa? sites. Epá, Não faço ideia. mas, É repara, computadores. Isto quando se faz crowdwork em stand-up, costumamos perguntar, além do são um casal, o que é que tu fazes? E sempre... Vamos dizer. Mas Eu não não fazes pergunto. agora não fazes nos solos, mas antes quando eras MC, não sei o quê. É pá, eu acho que não pergunto a pessoas no público se são um casal eu vou-te dizer há mínimo 7 anos. Está bem, mas tens feito atuações pequenas em bares? Tenho. Eu estou a Mas atuar... és um purista. No stand-up existe um bocado esta escola, pelo menos recentemente, que quem fala com o público é porque não tem texto bom ou porque está um bocado aflito. E o Guilherme é bastante purista naquilo que é Quando o eu stand-up. fui MC, eu fiz de MC. Não, o meu problema não é tanto falar com o público por É não porque ter tens texto. texto bom e não Não, precisas. não tem nada a ver com isso. Eu espero que os MCs falem com o público. O Mas meu problema é MCs que fazem censos. Que é, chegam ao palco e começam. Por palmas. Como é que te chama? Não, que é aquela coisa de agora vamos jogar ao jogo de sentámos-nos na primeira fila, fodemos-nos. Tu, como é que te chamas? Apresenta-me a tua mesa. E é do género, as pessoas não têm obrigação nenhuma de ser a tua foco de Ok, comédia. Tu sim. chegaste a palco, Certo. faz piadas sobre ti, apresenta à noite. E como fazem os grandes MCs e os bons MCs que eu já vi, é do género. Há aqui alguém a comemorar alguma coisa especial e há um aniversário ou há não sei o quê. Certo. Passagem de ano. Alguém teve uma boa passagem de ano, queira contar o que é que aconteceu. Mas isso não tu ficas trazes um a bocado pessoa no para o silêncio, texto. tu conseguias arranjar pessoas, eu quero contar, porque acho que está toda a gente na merda quando vai assistir. Mas aí não estás a obrigar as pessoas a dar texto. O meu problema com o crowdwork é esse. Hum. É quando tu obrigas todas as pessoas de todas as mesas a ter que dizer o que é que fazem, que idade é que têm, se estão numa relação, que emprego é que têm. E depois o humorista está à procura de texto desesperadamente, faz 7 perguntas, à 7ª consegue ali uma gargalhada Sim. média e diz: Sim. bom, está feito o Reels, vá, próxima ou então mesa. olha só para o público, eu jogo golfe. E toda a gente, golfe, e não tem graça nenhuma. Ainda assim. Eu sou percebo- contra esse crowdwork, é Eu, o que eu eu quero dizer. percebo isso, ok. Eu por acaso sou muito boa no crowdwork, eu não faço isso, faço só com que as pessoas falem sobre mim para eu ficar contente. Claro, e isso é que é sempre no crowdwork, é pôr o Sim, público a porque falar me de ti. põe bem, eu faço isto para me divertir. Claro. Mas provavelmente já passaste por isto, quando havia mais liberdade no crowdwork ou em bares ou tudo Mas o continua a resto. haver liberdade, tu podes fazer o Não, que não é quiseres. isso, não é isso. Eu sentia que, por exemplo, tu, quando começámos a fazer stand-up, se calhar perguntavas as profissões às pessoas. Sim, no mas início. sem não- dúvida nenhuma. Sim, uma pessoa também cresce e olha para trás e diz, Sim, ok, vai já fiz aprendendo. isto, não faço isto, etc. E sempre Sim. que dizem sou informático, nós ficamos um bocado na merda. Porque és informático em quê? Epá, informático. Informático em quê? Redes e special Mas há maneiras, nice. eu acho que há maneiras, na minha cabeça haveria maneiras de explorar esse tema. É que Tipo, tens é o quê? bué da bom no É crowdwork. AI? É giro? Há aqui coisas para dizer sobre AI. Sim, claro que há. És informático, ou seja, agora são os ricos. Toda a gente gozava com os informáticos. Os informáticos agora são os ricos. Pá, Isso é giro. completamente. Eu jogo paddle e pergunto a profissão a toda a gente, não para fazer crowdwork, mas para ver onde é que posso ter um empresarial. Estás a ver? claro, Sempre sim, estás ali sempre a trabalhar. amar, sempre a trabalhar. Pá, e quando dizem informático, nota-se. Nota-se que é, não é aquela roupa da Decathlon. Estamos a falar de O Elon roupa Musk boa. é o quê? É autista. Também, mas de profissão. É uma espécie de... Ou seja, os informáticos estão a desenvolver agora os sistemas que estão a fazer... Mas ele manda informáticos, ele tem... Agora, mas inicialmente, pronto, na verdade o Elon Musk, isto é uma conversa para 70 minutos, mas o Elon Musk na verdade a única coisa que faz é, como começou com muito dinheiro, investiu em cavalos certos. Quer dizer, Yeah. não, ele é um grande gestor. Não, É ele também esperto. perdeu muito dinheiro. Ele só É rato. investiu... Sei, eu estou a escrever um texto, como toda a gente, sobre a Segunda Guerra Mundial e estive a estudar qual é que é a correlação entre um gajo levar nas trombas e depois ser mais autoritário. Ok.
o Elon Musk também levou nas trombas. Ok. Portanto, isso poderá também ter, ele, daí se calhar ser tão parecido com o Adolfo. Pois, tu achas que... Ok. Eu já fiz a correlação entre o teu pai ser engraçado e tu seres engraçado. Acho que isto também é válido para... ou seja, uma pessoa bater Sim. quer dizer com que tu também tenhas vontade de bater. Sim, não achas? Ou o contrário. Pá, Portanto, fica sim, tudo. eu acho que é possível uma pessoa quebrar esse ciclo se fizer terapia. Tantarara, hi well, código Usem Joana o código 27, Joana coisa. que é a minha idade real e a primeira consulta é 16€. Falámos do início de stand-up, que já faz isto há imenso tempo. Há 20 anos. Há 20 anos. Eu Tu começaste com o apercebi-me- Sindicato, que é um dos primeiros grupos de comédia de stand-up pura. Exatamente. Que eras tu e mais 20 macacos. Éramos 13. Pá, é só parvo. Isso é só agregar toda a gente que havia. Mas era do género, quem é que está aí? Sim. Entra. É Repara, como se houvesse um sindicato de estética. completamente. Pá, eu tinha 2 atuações e o Carlos Moura e o Jorge Crespo disseram: não, anda também. Vá, Vem vamos connosco. todos. Então não se vem também almoçar. Mas isso é fixe. Na altura, se calhar, não havia tanta zedinho como hoje em dia. Não quer dizer Havia que... imenso azedinho, João. Havia. Mas estavam todos dentro juntos. do grupo, havia imenso azedinho dentro do Havia, grupo. então porque Aliás, estavam todos juntos? o grupo acabou porque Ui. as pessoas do grupo acabaram por se separar em 2 grupos. Então, mas isso é normal, os grupos e fazerem projetos a solo. Não, mas havia uns que não gostavam daqueles e mandavam bocas e porque é que foi ele e não sei o quê. Claro que já havia azedinho, há Sim, azedinho há ok. milénios. Mas o grupo acabou porque metade queria fazer menos atuações mais bem pagas Claro. e a outra metade queria fazer menos E atuações. lixar o mercado. Não necessariamente lixar o mercado, queriam rodar mais vezes o texto. Ambos os lados, eu percebo os 2 lados. Em que grupo é que estiveste? Eu, na altura, eu acho que estive no de atuar mais vezes por menos dinheiro, porque, como estava a começar, eu queria ter mais palco. Claro. E então eu queria ir mais vezes a palco e experimentar mais vezes atuar. E, portanto, eu acho que estava nesse grupo. Eu não me lembro Ok. exatamente, mas acho O que estava. vilão fazia parte desse grupo. O vilão fez parte, no início, fez parte do sindicato. Se eu não Porquê é que estou eu estou a em erro. perguntar isto? Ricardo Vilão morreu há uns tempos, não sei se sabe a causa. Se é Sabe, acho que público. sim, acho que Pronto. sim. Então foi chato, foi ele a decidir. Foi ele a decidir. Foi ele a decidir, no fundo é isto. Como é que tu viveste a morte do Ricardo Vilão? Pá, eu nunca tive muita relação com o Ricardo Vilão, vou Cagaste. ser honesto. Não é cagar, porque é sempre escrito. Não é... Fico o Salvador triste e o Sinel demasiado triste, caguei. Ou sim, ou bêbado. Mas, epá, na verdade, eu não tive bem uma ligação com Isto vai ser o real, tens noção? Sim, vamos embora, estou estou a cagar pronto. para a Corta este morte do bocado em que vilão. nós estamos Sim, a falar disto. sim. Eu nunca disse uma cagava a morte de vilão. Foi Isso foram bué, palavras isto tuas. vai ser o início. Sabes o que é? É porque ainda por cima nos Reels, as pessoas, 90% dos Reels, as pessoas não estão a ouvir o áudio, estão só a ver as legendas. É verdade. Tu podes pôr as legendas que quiseres no que eu estou a dizer. Isso é tão bem jogado, tu vais usar isso para o teu. Oh, Joana, Vais? eu estou-te a dar aqui Pois ideias. estás, isso é ouro. Tu podes pôr a legenda que tu quiseres. As pessoas têm que pôr o áudio para perceber que eu não estou a dizer aquilo. Isso é maravilhoso. Olha, vou fazer isto exatamente com este. Yeah. Vou pôr assim, o que eu gosto mesmo é de pôr aqui e pôr ali. Exatamente. Pá, que é o humor de classe. Então não viveste assim tanta Repara, tristeza? eu não tinha uma amizade. Eu cruzei-me com o vilão no início do sindicato, porque de facto ele era uma das pessoas que fazia stand-up comedy. Eu cruzei-me com o vilão em algumas noites de comédia, mas a partir de certa altura eu nunca fui amigo do vilão, como era o Salvador, o Bastos e o Sinel, porque tinham aquele grupo de comédia aos 4. Eu nunca tive uma relação próxima com ele, eu não falava com ele, ou seja, eu fico triste de uma pessoa acabar a vida dela como ele acabou, pá, mas eu não tinha ligação com ele. Está ou a seja, ficar bué pesado desnecessariamente. Mas tu trouxeste o vilão eu para sei, aqui. eu sei. Mas ainda morreu outra pessoa, o Beirão. Sim, mas isso foi de cancro, é um bocado Foi diferente. de cancro? Achas que não? Qual é? Eu acho que toda a gente da comédia devia morrer por suicídio. Acho que é uma ok. morte muito mais de género fogo, o gajo era mesmo. Coitado, Troubled. ele matou-se, sim. Yeah. Se tu morresses, seria como? Eu sei que isto é uma pergunta do Last Meal também, mas Sim, agora sim. queria Como é que saber. eu morreria? Que é um podcast que não me Como é que eu convidaram. morreria? Ou como é que achas que vais morrer? Como é que eu acho que vou morrer? Sim. Eu acho que vou morrer distraído a mexer no telefone enquanto conduzo. Ok. Há essa probabilidade porque eu tenho esse Tu estavas instinto. a responder-me a merdas. Pois estava. Yeah. E sempre que eu estou no carro com a minha mulher, com a Rita, ela mas passa-se de uma maneira que tem razão. E tem razão. Tem toda a razão. O meu namorado também. E sabes o que é Mas estúpido? eles têm razão. É que eu depois vejo outras pessoas noutros carros a mexer no telefone e digo: foda-se, vai ao telefone? Claro que vai ao Yeah. telefone. E Larga vou essa assim merda. aos esses. Pá, é yeah. parvo. E depois sou eu que pego no meu telefone porque acho que eu estou a conseguir Mas conduzir. sabes qual é que é o problema? E eu acho que isto devia ser mudado nos carros, é que nós temos o suporte à Uber no carro.
Ok. Se desse para mudar também visualmente e termos todos um ecrã tipo Tesla, nós não tínhamos tanto o telefone ao Mas para pé. quê? Para ir ver uma série ao mesmo tempo que conduzias? É Não. que isso vai distrair mais do que olhar Não, no porque telefone. realmente a distância às vezes de um ponto do ecrã ao outro é mesmo a distância real que estamos a fazer Sim. de carro. Mas eu curtia isso, eu acho que é estar ali o telefone, estás num... Isto é péssimo, mas estás num semáforo e... Tu queres fazer? Não, Sim, não, não. vais Eu acho ver. que os carros deviam ter uma cena que bloqueava o 5G. Só podia receber chamadas ou mandar mensagens. Ok, faz sentido. Yeah. Mas há imensa gente que liga para o WhatsApp, o que me irrita. Tu és desses gajos, não Não, és? não, não. Pá, odeio. Eu não ligo, ponto. Eu odeio falar ao telefone. Ligo para a minha mãe e ligo à Rita quando estou num corredor do continente e preciso que ela me diga qual é que ela quer entre o artigo A e o artigo B Certo. e ela deixou de me responder no WhatsApp milagrosamente. E aí ligo. Do Sim, género, tem olha, que ser, olha, estou aqui. eu estou aqui de pé, queres podes-me tambores dizer se é este ou penses? este. Yeah. Sim, sim. São as duas alturas em que eu faço chamadas de telefone, porque é desconfortável. Falaste da Rita da Nova, que além de ser mulher Esposa é do. das piores palavras. Eu sei, mas mulher do Guilherme, é também co-apresentadora do podcast Terapia de Casal. É, sim, senhora. Pá, que é um podcast que está a rebentar. Sim, correu muito bem a nossa tour, fiquei muito contente. Pá, incrível, mesmo, Sim. parabéns. E já tem 6 anos, que é um fenómeno. É normal os podcasts. Quando nós começámos o podcast não havia tantos podcasts. O mercado, entretanto, cresceu bastante. Mas continuamos com um bom podcast, com bons números, com pessoas que nos ouvem. Continuamos a receber. Vamos fazer os espetáculos ao vivo e há pessoas que nos dizem: comecei a ouvir tudo agora no verão, comecei a ouvir tudo Aí, desde a o primeiro. fazer o Sim, que fazem binge. o pleno e não sei o quê. Mas isso é engraçado termos essa. Conseguirmos manter as pessoas da maneira como vocês mantemos. mostram quem são, é emocional, não é só um programa de entrevistas, então as pessoas estão mesmo ligadas, Não tem problema ligadas a nenhum com vocês. isso. Podíamos ser só um programa de entrevistas, mas é Não, engraçado. mas há menos ligação emocional, se calhar não vais ver um podcast ao vivo em que seja entrevistas só. Pois não sei. Está bem. Não sei, talvez. Pois não sei. Imagina. Eu não sei exatamente se é esse o nosso segredo. Eu acho que não é bem um segredo, mas eu acho que aquilo funciona porque eu e a Rita conseguimos encontrar uma dinâmica, os dois, não só de competição, que é a base da nossa relação e do podcast, como encontramos uma dinâmica que funciona sem parecer, sem ficar desconfortável quando tu ouves um casal a discutir. Quando tu estás numa mesa de restaurante e na mesa do lado está um casal, estás dizendo, porque eu já te disse 1000 vezes. E isso é giro ao início, mas depois a certa altura é dizendo, pá, vocês resolvam, se vão cada um para a não vossa tem casa. arco, nem nada. Pá, sim, não e eu há- acho que nós encontramos uma maneira de nos picarmos divertida. E acho que é essa a base do nosso podcast. Vocês conheceram-se de uma forma, já deves ter falado disto 1000 vezes. 1 milhão, mas posso falar mais uma Não, vez, está tu bem, vês. então não. Vão ver todos os outros podcasts onde o Guilherme vai. Mas eu acho que é fixe. Na altura já sabias quem é que era a Marina Abramovic. Porque foi Não, assim, não fazia Foi assim ideia. que eles conheceram. Então vai, eu digo muito rápido. Foram um evento qualquer da Sapo em que tinham de olhar um para o outro durante imenso tempo. Eles estiveram a olhar durante, mostra lá a tatuagem, 1h10. um para o outro e estabeleceram E não ali nos uma. conhecíamos, atenção. isso é Não preciso se dizer. conheciam minimamente e começaram a olhar um para o outro durante esse tempo e sentiram-se ligados agora para sempre. Se Sim, a vida agora continuar. sim. Agora, segundo o registro civil, é para sempre. Qual foi a separação ao longo de 6 anos? Eu já estou com a Rita há 10. Há 10, era isso que eu queria dizer. Ao longo de 10 anos, quanto da Rita que viste nessa hora e 10 é que continua a existir? O quanto é que leste e que realmente bate? Pá, repara, é muito giro. Nós temos estado a olhar um para o outro e temos-nos conhecido a fazer 1h10 de jogo do sério. Porque somos competitivos e não queríamos acabar aquele jogo. como... Caraças! Aquilo Eu era suposto ter pensava 7 minutos, mas não, Ok. é de género, não vou perder. Agora vou ficar aqui até Ai, a me malta expulsarem da Sapo sala. a querer ir fumar Não, e o foram caraças. lanchar a meio, a certa altura voltam, alugámos a sala do lado, venham por favor para a sala do lado e arrastaram. E foram assim, para a sala Começámos, do lado. mas depois a certa altura, Ok. isto é um empate. Mas era uma estranha que estava ali e é de facto gira a maneira como nós nos conhecemos, mas Não tem nada a ver. depois quando conheci a Rita é que fui conhecendo a Rita, não é? Ali é só de género, está aqui uma pessoa à minha frente, estou a olhar para ela. E começaram logo a namorar ou foi... Não, nós encontramos depois num festival em que, na brincadeira, eu disse-lhe: olha, nós agora temos um jogo para desempatar. E cheguei ao pé dela e continuámos Que a jogar. boa jogada. Já estavas a pensar em traçar aquilo ou não? Não, isso é meio do jogo. Pensei muitas vezes em traçar aquilo. Mas quando. Desculpa, Rita. Sim. Ela sabe que foi traçado. Sim, mas... E eu fui traçado e traçamos. Mas quando eu cheguei ao pé dela depois no festival, nós continuámos a jogar. Eu disse assim, por mensagem: olha, onde é que estás? Estou aqui ao pé da barraquinha, aquela conversa de festival. Sim. E eu disse: olha, agora era giro, era nós continuarmos o jogo que deixámos a meio. E eu cheguei ao pé dela
e continuei a jogar, e ela também, ficámos para aí 2 ou 3 minutos. Que constrangedor. E eu disse assim, não, isto é esquisito, bora falar. E ela disse, pois. bora falar. E então começámos a falar, e a partir daí depois fomos jantar, etc. E... Oh, Yeah. isso é super fofo. É giro, foi uma boa maneira de nos conhecer. Eu tenho ideia que tu não querias ter filhos. Foi uma das coisas que eu e a Rita falámos um com o outro logo no início. Porque o mundo não sei o quê. Não tem nada a ver com o mundo, não sei o quê, porque não tenho essa Esse drive. de todo. Eu acho que para tu quereres trazer uma pessoa para aqui que tu tens de cuidar, educar, alimentar, etc. Não pode ser só, olha, aconteceu, pronto, agora vai ter que acontecer. Já sonho com isto desde criança. Não, também não tem de ser desde criança, mas tens de ter essa vontade. Não pode ser uma coisa que tu dizes, olha, agora preciso de um projeto. Eu estou em projetos, não é? Então agora preciso de um projeto, eu acho que vou ser pai. Preciso aqui de uma coisa qualquer. Pá, não, tipo, ou seja, tu tens de ter vontade. Estou aborrecido. Sim, tu tens de ter vontade de ter uma criança. E eu faço muito esse autoanálise várias vezes. Porque Não me apetece. porque eu sempre disse à Rita, a Rita tem 99% de certeza que não quer ser mãe, eu tenho 95%. E eu sempre disse à Rita, olha, eu não sei como é que é o futuro, para já eu não quero ter filhos, não tenho vontade nenhuma Eu de gostei ter que filhos. tivesses feito assim, não quer ter filhos, como se saísse de ti. Yeah, Sim. não é? Parte Assim que sai, funciona. Parte sai, sim. Mas eu sempre lhe disse, olha, eu não sei como é que vai ser no futuro. Entretanto fui tio, eu sou tio e padrinho da Alice. Do teu pai, que do é meu pai, que é irmão, meu irmão, do irmão sim. do meu pai, do pai do irmão. E há aquela cena de não, quando tu tiveres uma criança, Tu vais perceber. tu vais perceber. Zero. Eu adoro a Alice, eu vivo para a Alice, eu estou sempre a pensar a próxima vez que vou estar com a Alice, eu adoro aquela criança, eu gosto muito, muito, muito de estar com ela e preocupo, não só como tio, mas como padrinho, preocupo-me muito com ela e estou sempre a chatear os pais daquela criança para saber como é que ela está. Zero vontade de ter um meu. Ok. Zero. Não mudou absolutamente nada, não tenho mesmo vontade de ter filhos. Será por isso que vocês têm gatos? Porque são animais que se autolimpam e não sei o quê para Porque terem são mais autónomos. independência? É possível. Sendo que os nossos gatos não são bem autónomos porque há um que não tem são patas. tão chatos. Não, mas são tão chatos, estão sempre em cima de nós e são muito mimalhos de. A culpa é vossa. Yeah, Eu também dou é verdade. pontapés aos meus. Pois. E depois eles falecem. E depois... estás a par! Então E eu o meu gato acompanho fosse até tu chegaste a conhecer este gato. Agora não te lembras, não é? Mas era o Noddy. Era Lembro-me perfeitamente, sim. Cala-te! Lembro mesmo. Eu De sei cor que é que era? era escuro. Não era, não. Mas gostei do tato. Não era escuro. Não. O que é escuro? A ponta? Era cinzento. Era assim. Não. Não era assim desta cor? É assim, é mais isso do que azul. Tá bem. Mas não era amarelo. Não era amarelo. Pronto, é isso, era escuro, era cinzento Ficou nos últimos Sim. dias. Mas estou a par, sim. E eu estava a imaginar, eu acho que vou ficar completamente destruído quando os Pá, meus gatos morrerem. Guilherme, é uma merda. Yeah. Gatos a morrer é Façam merda. terapia. Tipo, moscas estou bué da bem, mosquitos estou bué da Yeah, bem. yeah. O que é que eu estou bem Eu sem pensei que morrer? 3 segundos se fazia esta piada. Quando tu porquê? disseste que dava pontapé nos meus gatos e eu. Porque eu não sei em que ponto é que tu estás do. Não, foda-se, sou eu. Está bem, mas. Já me viste a ter. Tu não Sentimentos? achas que eu estou. não achas que eu. Tu achas que eu afino com alguma coisa? Não, mas eu acho que para estás aqui a falar e a falar de pontapés em gatos, eu achei, há aqui uma latitude para eu fazer esta piada. Claro que há, claro que há. Porque eu acho que se tivesse sido um dos meus gatos a falecer, quando tu me perguntaste antes da entrevista, tu és há aqui alguma desses. coisa que não queres falar, eu acho que eu falo quando eu estiver pronto. Tu não sei se tu já viste um special de stand-up que está na Disney Plus do Kumail Nanjiani, Não. que se chama Night Thoughts. Ok. Saiu mesmo no fim do ano passado e é excelente, eu gostei mesmo muito. Não é perfeito, mas é muito engraçado. Eu tirei Disney Plus. Depois de acabar Lost, pensei, não há. Saca. Sim. Mas, e ele fala lá do processo de ter um gato doente, de tentar medicar um gato, e depois o gato, entretanto, morreu no processo de edição. Ou seja, ele gravou aquilo em maio, o gato morreu em setembro e o special saiu em dezembro. E, portanto, a Hulu, que é basicamente a plataforma dentro da Disney Plus, onde lançaram o special, Obrigada, Guilherme. disse... é porque eu tenho um podcast de entretenimento e eu tenho que explicar Sim, essas sim. coisas. Que é uma ideia. não, é o private joke. É outro, com o Pedro Silva. Exatamente. E a Hulu disse assim, olha, tu falas do gato no special, nós queremos reabrir a edição para se tu quiseres pôr um cartão a dizer In Loving Memory ao teu gato. E a Hulu depois fez uma surpresa que foi no cartaz do espetáculo, que é ele, que é o Kumail Nanjiani, deitado com o microfone, porque como se chama Night Thoughts, ele está assim numa espécie de como se estivesse deitado numa cama. Os gajos fizeram a surpresa de reeditar o cartaz do espetáculo e pôr o gato deitado ao lado dele.
Pá, e eu estava a ver um TikTok a explicar isto e eu, pronto, já me estou a comover. Já está. Não, eu não estou minimamente preparado para um dos meus gatos E era morrer. mesmo o gato dele. Olha, tu Era- estás a ficar comovido. Não, agora não estou, agora estou bem. Não, então. Não, estou bem, Ok. acho que é das luzes. Ok. Mas foi muito engraçado porque era mesmo o gato. A Hulu fez-lhe a surpresa de isso reeditar é o tão cartaz do fixe. espetáculo com o gato deitado lá em homenagem ao gato que ele fala no Mas espetáculo. gato vivo ou gato morto? Não, está deitadinho, está assim enrolado como se estivesse a dormir. Não, mas está Foi vivo. isso que me fez mais. Calma, chorei bué, estou super triste, Yeah. mas depois pedi para segurar no gato morto. Pois eu acho. Porque queria-me despedir, o gajo morreu no raio-x, eu não sabia que ia morrer, não fiz Já. por isso. Chegou o Que médico. máquina é esta? Vocês ligaram isto mal? Deixa ver se eu deitar assim. O médico chega e diz assim: olha, estamos a reanimá-lo e não sei o quê. E eu não me pude despedir dele e tinha medo de não conseguir iniciar o luto por não o ver. Como se tivesse ido de férias. Sim. Estás a ver? Tipo, olha, não há gato hoje, mas há de voltar do Burgal Sim. em breve. 8 anos depois a dizer, não, ele está a fazer um raio-x. Está tudo bem com o meu gato, ele está a fazer um Dom raio-x. Sebastião, em gato. E então pedi para segurar nele ao colo. E o que me fez mais impressão, depois de ser um gato, foi perceber que estava morto. Porque está igual, 10 segundos depois está igual. Nos desenhos animados é que se vê as cruzes nos olhos, é que se vê aquilo todo sim, a língua. tipo Family Guy, não sei o quê. Parece mesmo que está vivo. Eu vou levar esta conversa para um lado. É a segunda vez que estamos a falar de morte, estou mesmo a lidar sim, com sim, isto. mas eu vou levar esta conversa para este lado. Mas tu já tinhas visto alguém morto? Ainda no caixão assim ao longe, mas não fiz questão de ir lá há pouco da beira. Pois, é que é muito esquisito. Eu fiz questão de não ver o meu pai É pá, sim, morto. certo. Eu fui chamado para ir reconhecer o corpo e eu não quis, porque quando o meu pai morreu ligam e dizendo, olha, aconteceu isto, é preciso vir. E eu fui... Não podiam ter mandado uma foto só. Uma da selfie, cara, o polícia. Tipo os olhos, olha os olhos. O Não polícia com o morto. É este seu pai? Não, mas se fosse só os olhos já dava para perceber que era o teu pai, não é? Pois, não sei. Mas eu não quis reconhecer, porque eu não quis ver o meu pai assim. Claro, ou seja, eu não quis meu. ficar com essa imagem. E mesmo depois, quando os paramédicos levaram o meu pai já morto, eu fui dar uma volta ao prédio. Eu não quis estar lá fisicamente, ou seja, eu não tenho nenhuma memória do meu pai morto, que é uma cena que eu quero preservar. Mas, quando a minha avó faleceu, a minha avó estava muito, 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 muito mal, já fisicamente e de demência, e ela tinha uma senhora que cuidava dela a tempo inteiro, porque a minha avó tinha esse dinheiro. E então, tinha uma senhora 24 horas que cuidava dela, já nesse ponto da vida. E essa senhora, há um dia em que é suposto ela ir acordar a minha avó, e ela vai acordar a minha avó, e o meu quarto era imediatamente ao lado da minha avó, porque eu ainda morava com a minha mãe na altura. E ela entra no meu quarto e diz assim: menino, desculpe, eu acho que a avó está. Eu não sei se a avó. Eu acho que a avó não acordou. E ela estava assim à rasca. Pá, e eu entrei. Tipo, não fui eu. E eu entro no quarto da minha avó, pá, e a minha avó não é, eu acho que ela não acordou, está Simpson. Estava amarelada, e tu olhas para uma pessoa, e eu percebo isso com o teu gato, que é, há uma coisa que é, isto é a minha avó, mas eu tenho a certeza que isto não é a minha avó. Do género, há uma espécie de um clique que é, esta pessoa está morta. Há um... é a pessoa, mas não é a pessoa, é muito esquisito. E os olhos estão iguais, ela estava de olhos abertos. Não, estava como se estivesse a dormir, estava de olhos fechados. Assim, estava... De facto, merda. não acordou. A minha avó não acordou. É ótima forma de morrer. Sim, espero que sim. Espero que seja essa que me acontece, que é de estou a dormir, É se tu isso. correr bem num sonho bom. Se calhar, não sei. E depois vou... Mas sim, ou seja, eu percebo isso que tu dizes do teu gato, porque há mesmo uma diferença Uma merda, meu, uma quando merda. as pessoas estão mortas, ou os gatos, ou o que seja. Tipo, mas não é. Pá, foda-se, é mesmo terrível. E contar, depois, vá lá que vocês não têm filhos, mas contarem depois aos outros gatos quando chegam a casa. Bom, é o seguinte, meninos. O que é que está a acontecer Isto correu, aqui? miau! Há mais comida agora, tá? Falámos há bocado do terapia de casal, existe o bate-pé também. Verdade. Quem é que começou primeiro? Fomos nós. Chupem, que é Fomos mesmo nós, assim. tanto que eu tive assim uma espécie de um... Não Eu sei se tu sei, sabes essa por isso história. é que estou a pegar. Porque eu e a Rita começámos o podcast e fomos investigar o mercado para ver se havia alguma coisa minimamente parecida. E não encontramos, sendo que uns tempos depois descobrimos que havia um podcast inglês, antes do nosso, que também era um casal que fazia, que se chamava... Mas, Got Married, Divorced, Shagged, uma coisa qualquer assim, não me lembro exatamente o nome. Mas pronto, nós vimos que havia esse podcast, mas não era bem a mesma coisa que o nosso, não havia nenhum até podcast. porque vocês pessoas têm uma obsessão por não haver coisas iguais. Eu acho sempre que são Completamente. outras pessoas a fazer, há de ser sempre diferente. Os talk shows já existem há imenso tempo, mas se for feito pelo Ricardo Araújo Pereira é diferente de ser do Mas Conan. eu tenho mesmo uma obsessão de fazer coisas. Eu gosto. Repara,
Como é que eu tenho de explicar isto? Eu já volto ao bate-pé, se tu quiseres voltar ao tema do bate-pé do Sim, terapia de casal, quero. mas só para te falar em Eu termos... gosto é de interromper. Só para te falar em termos criativos. Era. Para te falar em termos criativos, eu gosto de encontrar ou de criar coisas novas e fazer coisas novas. Mas não é arrogante, alguém já há de ter feito tudo. Há de haver coisas parecidas, certo? Eu não estou a dizer isso, mas nós agora, por exemplo, para a terapia de casal ao vivo, nós inventámos um formato que me divertiu imenso a criar e que eu não conheço. Há coisas parecidas ou outras variantes, mas nós inventámos um formato que se chama Tribunal da Relação. E eu estou muito contente com o nome, que foi eu que inventei. Que é... Só agora que eu percebi. Yeah. Fogo. O que é que nós fizemos? Nós tínhamos convidados no terapia de casal ao vivo, sentávamos o convidado com o martelinho de juiz e recebíamos candidaturas de casais que tinham um problema qualquer entre eles e eu era o advogado de um e a Rita do outro. Ok. E nós encenávamos em palco uma discussão, defesa e ataque. Isso é tipo improv, por isso é que estás a dizer que é parecido. Mas nós preparávamos aquilo texto. ok, Ou seja, nós ok. tínhamos uma reunião preliminar com o casal em que decidíamos quem é que defendia quem, qual era o problema do casal, e depois tínhamos reuniões sozinhos e falávamos sozinhos e preparávamos a defesa e a acusação. Ok, e depois, mesmo como se fosse um julgamento. exatamente como se fosse julgamento. Pá, e foi de longe a parte mais divertida dos Porquê que isso não está na net? Está na net? Não está na net, não foi. Está na net no nosso Patreon, terapia de Ok. casal. Podes ir ouvir. É um X. Mas não está gravado. Mas nós agora queremos fazer isso em palco, queremos fazer, começar a gravar isso para pôr no YouTube, queremos desenvolver esse formato, esse Certo. conteúdo. Porque é uma coisa que nós descobrimos, polimos, trabalhámos, criámos, está cá fora E e o é que é que nosso. o casal ganha em fazer isso convosco? Diverte. Não, porque são convidados. São, Ok, são não fãs é... do podcast ok. que se propõem a fazer aquilo porque têm uma quesilha qualquer e gostam do nosso podcast e se querem divertir ali. E depois o nosso convidado, que foi a Bomba na Fofinha, foi o Dr. Love, foram bons convidados, era o juiz e decidiram quem é que tinha razão. Ok. E faziam perguntas, podem interromper, já, sou advogado, chega, agora tenho quero provas, quero ver fotografias, Isso é mostra. super engraçado, bem jogado. E criámos isso. Não é muito mais giro Claro. eu estar sentado em minha casa com um caderno ou com um computador aberto e estar a procurar uma coisa nova criada por nós. Não, claro. E eu não estou a acusar ninguém de copiar, não, mas... não é plágio, é pastiche. Certo, mas nós criámos isso, inventámos essa coisa e é muito mais... dá muito mais prazer Gratificante, descobrir isso. Certo. Inventar isso. Do que estar a olhar e a dizer o que é que funciona, o que é que está a funcionar agora na internet? É os primos? Está bem, então eu e a Rita vamos sentar e ver vídeos da internet. Pá, tudo e é- comentar os dois. Pá, Percebo perfeitamente. como aquelas pessoas que repetem trends do TikTok. Pá, eu nunca tive vontade de repetir uma trend do TikTok. Percebo. Que é, o quê? Está toda a gente a fazer isto e agora é que o John Hamm abana a cabeça e está a dançar. Então está bem, então já sei, então vou fazer isto e depois corta e está o John Hamm a abanar. Nunca tive vontade de, é esta a trend que está a fazer no TikTok, eu quero fazer aqui. Pá, não Mas me por isso desafia. é que não... somos criadores, não é? Exato. Por isso é que nós queremos procurar coisas que tínhamos vontade de fazer e que seja novo, eu quero descobrir uma coisa nova. A cena aqui é, para mim, repara, a Rita é a próxima convidada do podcast. A Rita é obcecada, a Rita Camarneiro é obcecada por isso também. Nós já tivemos várias ideias e ela, não, isto já foi feito e vou investigar e já Percebo foi feito. perfeitamente. A minha cena é, eu tento não ir para o comum e tento dar-lhe o meu cunho pessoal. Toda a gente já fez um podcast, não é? Isto é um podcast, está a ser um podcast de conversa, mas a minha forma de conversar e Mas a é que minha isso para curadoria... mim, respeito, mas isso para mim não me chega. Quando eu fiz uma ideia, Tá. eu não quis fazer uma ideia do género, não posso ser só eu a falar de stand-up comedy porque vais, não, eu quis fazer um podcast em countdown do processo criativo em que eu Mas agora desconstruía... estás a entrevistar a malta. Tens o Ricardo Araújo Pereira Sem agora. dúvida nenhuma, certo? E eu não estou a inventar a roda ali, estou Certo. só a falar com pessoas. Certo. Mas o formato do podcast eu quis encontrar uma coisa que me desafiasse e que fosse diferente e que eu não tivesse visto. Isso é que me dá gozo, pá. Má Isso é que me ideia, dá pica. pesquisem, que é muito giro, apesar de ter sido difícil para ti falar sobre o processo criativo sem dizer mesmo aquilo Pá, que estás a escrever. É muito complicado, mas eu acho que consegui. E agora eu vou gravar um episódio, em breve, que é sobre como é que eu estou a ordenar os beats num solo. E como é que eu vou falar disso sem falar dos beats em si. Epá, quem é que ouve o teu podcast? Epá, olha, muitos comediantes. Há muitos Sim. humoristas a ouvir o meu Mas se podcast. calhar o Anabis também. Há muita gente que quer fazer stand-up ou tem gosto por stand-up, mas não faz. Mas também muita gente que é só curiosa. Porque eu pensei, há um lado engraçado e curioso que as pessoas procuram de saber como é que as coisas funcionam. Há imensos programas na Netflix de como é que os chefes planeiam os restaurantes e eu nunca na vida quero abrir um restaurante, mas interessa-me ver um chefe a dizer
Então, este prato vem porque eu uma vez fui de férias para ali e comi aquela erva e lembrei-me, pá, este sabor é capaz de colar com isto. E agora estou aqui a experimentar. E tu vês o gajo a cozinhar e a dizer, não, isto não está a correr bem, não é bom. Isto precisa de um ácido qualquer. E depois... De um ácido? De um sabor mais ácido, uma coisa qualquer. E então depois no restaurante ele começa a experimentar o prato e ver... isto é complicado de fazer, o prato demora muito tempo. Processo criativo. Isso é espetacular, fascina-me Sim. isso, pá. Eu sou muito nerd de escrita de comédia e eu gosto de ouvir pessoas a falar sobre o seu processo. E então, eu convido pessoas para... Convidei o Ricardo, convidei a Joana Marques e convidei o Vítor Sá. São os meus 3 primeiros convidados. Porque têm espetáculos a estrear em breve. E a minha conversa com eles é, como é que tu escreves? Como é que chegas a uma piada? Sentas-te? Como é que tu testas o texto? Como é que organizas os beats? Tu tens uma ideia, o Vítor Sá, o teu espetáculo chama-se Arraial. Tu pensaste em Arraial e estás a construir beats para o conceito de Arraial ou foste colecionando beats e depois chegaste ao conceito de Arraial? Como é que vais transformar o palco e o teu espetáculo num Arraial? Isso para mim, pá, isso é nerdíssimo. As pessoas estão-se a cagar. As pessoas querem não gosto do Vítor Sá, vejam lá no cubinho e agora quero ir ver. Sim, certo. A mim fascina-me esse lado nerd de como é que tu... Por exemplo, eu tenho muita curiosidade. Estou a notar a paixão e o gosto que, Yeah. ele tem a falar Eu tenho sobre muita isto. curiosidade. Como é que tu consegues fazer um espetáculo de 1 hora que é sempre diferente? Ou seja, como é que isso funciona? Tu não sentes vontade de trabalhar o texto? Estás a falar de mim? Estou. Ah, ok. Agora vou ouvir então. Sim. Eu tenho muita curiosidade nisso. Como é que isso te é desafiante? Porque há um lado mercantilista, vou dizer assim, que eu percebo que é, se for sempre diferente, tu podes repetir público, portanto é mais fácil vender bilhetes, eu percebo esse lado, mas em termos criativos e de trabalho de texto, para mim é fascinante como é que tu fazes 1 hora em palco com as pessoas, de texto e a conversar com elas, e depois dizes, esta hora, tchau. Adeus, está bom. Não, esta já está. Agora outra hora para a semana que vem. Isso para mim é fascinante, porque eu gosto eu fiz estes 10 minutos, e depois... saio do palco e digo, esta não funcionou, risco Não, aqui, não isso sei o que, é não sei o que mais. stand-up puro e duro, sim. Ouço os áudios todos que gravo e na vez seguinte digo, pá, esta não está a funcionar, deixa-me experimentar assim desta Mas maneira. para, tu já me viste a fazer stand-up várias vezes. Nós tivemos um grupo de comédia, o Saia na Saída, que Deus o tenha, in como peace. ao meu gato. Está o Shai na saída ao lado do teu gato neste momento. Sim, então assim os dois. Sim, como o pai, estão os 3 a curtir. A curtir, sim. E não sei se te lembras, mas aquilo que fazia mais rir as pessoas quando era eu a atuar eram os meus à-partes. Nunca Certo. foram as minhas piadas, que eu ficava tão tensa a dizer as piadas porque estava decorado e não sei o quê, que aquilo que as pessoas... Pá, aquilo era o inesperado. E eu acho que me baseei um bocado nisso sempre que fazia stand-up. Sempre tinha um tópico, nunca consegui memorizar texto, ou porque não me dedicava o suficiente, ou então como não escrevia assim tão Afincadamente. Não é? Obrigada. Na legenda depois pões bem. Sim, no eu reel. depois ponho outra coisa. Então não conseguia decorar, então ia para a palco aflita e comecei a desenvolver também por termos trabalhado em rádio juntos. Correu-me bem. É assim, não correu mal. O ambiente não. entre nós os dois não era Não, magnífico. nós discutíamos os dois, eu fui despedido de uma sexta para uma segunda e tu depois foste para outra rádio. Isso Portanto, diz- de que maneira... Pá, isso diz tanto ter sido despedido tão rápido Yeah, de sexta para segunda. Portanto, diz-me o que é que correu bem. Não, foi fixe, divertimos-nos. Éramos nós e o Paulo Pereira, que é também produtor na RFM. Eu acho que nos divertimos para caraças. Agora, eu não fui boa colega de Não, mas sou- isso já falámos, eu não queria trazer para aqui, estava só a Não, mas dizer. eu acho que é interessante. Não estamos a Tipo, falar. tu estás sempre a dizer façam terapia, eu fiz terapia e acho que Exatamente. agora sou uma boa pessoa, mas na altura era super complicado. Yeah, foi muito complicado e trabalhar desculpa, contigo. desculpa não, por isso. Estás desculpado. Não, está não tudo estou bem. nada. Estás desculpado, está tudo bem. Ok, qual é que era o nosso problema? O meu problema contigo, ou o que é que era? É de ser implicativa com tudo, querer mandar, Sim, podes continuar, até agora está tudo certo. mais o quê? E eu acho que eu diverti-me muito a fazer rádio. Aprendi muito a fazer rádio. Principalmente ajudou-me muito a aprender a escrever textos sem gordura. Quando Sim. tu tens 30 segundos para dizer uma coisa, é completamente diferente de eu agora vou a palco com 10 minutos e eu posso dizer esta coisa como eu quiser. E Ou seja, depois corto, sim. Aqui Sim. tem de estar já. há uma espécie de uma... Aprendes a editar aquilo que tu Uhum. estás a dizer para ter o mínimo de palavras possível. Mas eu acho que eu nunca tive bem, e repara nesta palavra que eu vou usar, na sintonia da rádio onde estive a trabalhar. Porque eu lembro-me... Que era na Mega Hits, Eu lembro-me, por exemplo, de ter uma conversa com o Nelson, que é o diretor da Mega. que era, não sei se ainda é, se na altura era. Ainda é. Ainda é. Eu lembro-me de ter uma conversa na altura com o Nelson e que eu disse-lhe assim, olha Nelson, isto foi há... Estamos a falar de há quanto tempo? 15 anos. Fuck.
pá, aí 15, 14 anos. Eu lembro-me de ter uma conversa com ele e disse-lhe assim, olha, eu ouço muitos podcasts, o podcast ainda não chegou cá, o podcast não é uma cena ainda cá, mas eu ouço o WTF do Mark Maron, eu lembro-me de ir para o Comedy Club antigo, de minha casa a pé, a ouvir o WTF, que era o gajo a conversar com humoristas. Que agora acabou, mas dá para ouvir na mesma, sim. Mas eu gosto muito de podcast, eu acho que este formato tem pernas para andar. Completamente, eu acho que isto é uma coisa que as pessoas vão querer ouvir. Eu acho que nós estamos constantemente a passar as mesmas músicas e eu percebo que a rádio funciona porque as pessoas querem ouvir música. A rádio mainstream, sim. Mas eu acho que nós devíamos ter formatos, mesmo que seja para gravar aqui nos estúdios e depois publicar em plataformas de podcast, mas eu acho que devia haver formatos de palavra, em que eu e a Joana podemos conversar e não estamos condicionados por tempos e por agora tens que ir para este patrocínio e não sei o quê. E foi-me dito isso não vai lá nenhum. Foi too soon. Mas eu não estou a dizer que sou visionário, eu estou a dizer, não. Eu e a rádio, eu sinto que eu nunca... Vou dar outro exemplo. Atualmente, o humor e a latitude que há no humor numa rádio católica, seja na Renascença, seja na Mega Hits, é gigante. Eu lembro-me de fazer uma piada. Eu estou chocada com a Joana Marques. Qual foi a piada? Eu lembro-me de fazer lembro-me palavra por palavra disto. Eu tinha uma coisa que era, eu inventava um roteiro cultural, inventava coisas que nunca tinham existido. Isto foi na Mega? Não me lembro. Na Mega, eu tinha este... Isso é genial. Eu inventei uma coisa que era, não percam este fim de semana uma exposição são só fotografias de sarjetas, inventava uma coisa qualquer. Nunca mais me esqueço de uma que era uma peça de teatro que só acaba quando a sala ficar vazia. E então é... O que foi? Catarina e a beleza de matar fascistas. Não quero dar spoiler, mas agora existe, é genial, mas eu lembro que na altura era isso. E então sim. eu lembro-me que escrevi uma coisa para essa rubrica, que era esse roteiro cultural, que a certa altura digo assim, a última edição acabou, durou 72 horas, porque os atores demoraram a perceber que o senhor na primeira fila estava morto, mas ficou de olhos abertos. E isto era a punchline. A última edição demorou a acabar porque não perceberam que a pessoa na primeira fila estava morta, mas de olhos abertos. Sou chamado e dizem-me assim, morto, a falar do morto na rádio, na Mega Hits, pá, não tem graça, há aqui um lado... Ou seja, tu tinhas vindo de um ambiente de total liberdade, que era o canal que aliás estavas em simultâneo. Eu escrevi programas da RTP, eu estou habituado os parâmetros são esses, escreves para aqui. Eu não estou à espera de pôr o meu stand-up em todo lado. Sim, trabalho é trabalho. Mas eu nunca me senti, infelizmente, eu aprendi muito na rádio, mas eu nunca me senti na sintonia de trabalhar naquela rádio, porque o meu humor era sempre muito castrado, porque aqui não podes, olha aí os rádios e os padres e não sei o quê, sendo que hoje em dia eu sinto que eles perceberam. Temos que dar mais latitude aos humoristas para se divertirem, porque senão o humor não vai funcionar. Caraças, eu trabalhei na Renascença durante para aí 10, 12 anos e quando comecei a ouvir a Joana Marques a fazer o Extremamente Desagradável, primeiro fiquei azedinha. Ela pode! Ela Sim, pode! Clássico Joana Gama, não é? Tipo, ficar azeda. Da antiga. Foi um mês passado. Ela pode, está bem. Depois pensei, ela fez uma piada com religião. Pois. Ela falou de lésbicas. Mas bem, porque a Joana fez um trabalho de muitos anos para chegar a um estatuto em que agora é de género, não, eu quero fazer esta piada vai acontecer. E não só, eu acho que compensa, então, no caso da Joana, o risco, até porque a quantidade de patrocínios que ela tem e tudo. Não te sentiste identificado? E eu percebo totalmente, tu também vieste de fora, nós no Grupo Renascença fomos criados lá dentro e, portanto, aquilo que tu achas que era limitante para nós era a vida a acontecer. Pois. Mas depois incompatibilizámos-nos um bocado. Foi muito complicado trabalhar contigo, não é surpresa para ninguém que nós já falámos disto, seja em microfones, seja fora. Foi mesmo muito complicado trabalhar contigo. O programa acabou por não funcionar. Eu depois, lá está, fui despedido de uma sexta para uma segunda e tu acabaste por ir para a RFM, se eu não estou em erro. Sim, fui para as manhãs. E pronto, e o programa foi desmantelado e aquilo acabou por não ir a lado nenhum e nós trabalhámos os dois, porque na Mega tive um ano, certo. Mas os dois nós trabalhámos no programa da Joana, que era na altura o programa das manhãs da Mega, nós trabalhámos juntos para aí 4 meses, acho eu. Fuck. Sendo que parece pouco tempo, mas as pessoas têm que perceber foi que era imenso, era todos os dias. E acordar às 6, era todos terrível, era terrível. Era mesmo, era muito duro. Mas olha, parece-te imenso, admiro-te imenso, desculpa isso. Não tens nada a pedir desculpa, nós já falámos disto, está tudo bem. Eu sei, mas ao longo dos anos eu tenho reencontrado pessoas dessa altura. No outro dia até estive com um rapaz que disse: Joana Gama, tu sabes o mal que fizeste às pessoas. Depois digo-te o nome, tu has de conhecer. E ele teve comigo mais um bocadinho e disse: bem, tu mudaste completamente, tu és incrível. Não, mas eu lamento mesmo. E mesmo quando trabalhei com outras colegas ainda na Mega, fui pedir desculpa depois na altura do divórcio. Eu estava também toda zanza e olha, desculpa ter sido uma merda. É engraçado como os alcoólicos têm depois de pedir desculpa às pessoas todas.
todas. As pessoas que sofrem de Joana Gamice também têm que pedir desculpa. Não, mas a cena é, eu acho que além de ter de pedir desculpa porque houve vezes em que fui mal educada e fui demasiado assertiva, nem assertiva, é fui má, acho que além disso quero que as pessoas gostem de mim da mesma, então Pois, vou, sim, vou pedir desculpa, dizer, não, desculpa ter partido a cara. Sim, mas olha, não saio, seja para ti, seja para o Nelson, seja o que for, eu faço muitas piadas de ter sido despedido da Mega, fiz no espetáculo do Pessoa, também tenho lá uma piada sobre isso, mas eu não saio de lá com ressentimento, ou seja, eu não saio de lá triste, é do género, olha, aprendi muito ali, gostava de facto de voltar a trabalhar em rádio, acho que é uma coisa que eu gostava de, ou ter uma rubrica, ou de fazer qualquer coisa em rádio, eu gosto da contenção das palavras da rádio, eu gosto disso, mas eu não saio, não fico... Acho que é algo que aprendemos com o tempo. Mas falando então da Zia do bate-pé, conta a história. Então o que aconteceu? Pronto. Vou eu ter de editar isto, fingir que não houve conversa pelo meio. Não, deixa estar, as pessoas gostam disto. Sabes que não, estou a dizer depois para Real. Porque isto vai dar. Vou tagar a Mafalda Castro. Não, pois podes tagar. Então o que aconteceu? No bate-pé, agora, corta agora. Sim. Então vou continuar. Tá. Então, Joana, o que aconteceu? Nós criámos o Terapia de Casal e inventámos um formato, um gancho que, lá está, aquilo que nós estávamos a falar de criativamente uma coisa que nós não tínhamos encontrado. E eu não estou a dizer isto por superioridade moral, reforço, é só porque é isso que me desafia pessoalmente a fazer. Começámos o podcast e nós tínhamos duas vertentes no podcast. Tínhamos os episódios em que falávamos da nossa semana e depois líamos e-mails, e quando líamos e-mails nós inventávamos nomes para as pessoas porque queríamos manter o anonimato e alternávamos esses episódios com convidados que vinham fazer-nos terapia a mim e à Rita, esse é que era o gancho do podcast, era uma coisa em que eu e a Rita discordávamos e discutíamos, vinha uma celebridade ser o terapeuta e conduzir a conversa como quisesse. Pronto. Nós fizemos o podcast durante praticamente um ano e meio, se eu não estou em erro, e correu bastante bem. O podcast não tenho absolutamente nada que me queixar, é mesmo, e continua a correr bem até hoje. E de repente a Mafalda e o Rui criaram o Bate-Pé e criaram um podcast em que os dois falavam como casal, da sua relação, liam mensagens, inventavam nomes, e eu, para provocar, fiz um tweet em que escrevi, taguei a Rita e disse assim: Rita, nós devíamos fazer um podcast em que falamos enquanto casal. Depois tinha imensas as presenças todas do podcast e disse assim: devíamos criar um podcast assim, como tem a Mafalda e o Rui. E a Mafalda ligou-me. Ela é bué da fixe. Pediu o meu número a alguém da Mega, não sei, na altura ela estava na Mega, se eu não estou em erro. Estava, acho que fui eu a dar. Por isso é que sei do mambo. E ela na altura pediu o meu número às pessoas, ligou-me. E nós falámos. E essa conversa vou deixar privada porque não tem absolutamente interesse nenhum para fora. Sim. Porque eu falei com uma Mafalda e nós falámos. E acabou com ela a chorar. Também não... Não. Vamos dizer a verdade. Ela estava a chorar, assim, que eu lhe ri a máscara da Fran Snagans. Sim, mas nós estivemos a conversar. E pronto, e foi uma conversa muito agradável. Gosto muito da Mafalda. Mafalda é bué da fixe. Nós já pensámos em convidar a Mafalda e o Rui para o nosso podcast. Não sei se eles teriam latitude ou vontade para isso, mas... eu acho a Mafalda... Ela responde-te ou não? É que para mim respondeu-me, marcámos um dia, depois desapareceu... Não chegámos a convidar. Eu e a Rita temos essa vontade. Okay. Sendo que, entretanto, eles lançaram um conteúdo que se chama Terapia de Canal. Os dois. E a Rita... Já está a abusar bué. E a Rita mostrou-me o ecrã e disse assim: olha, os nossos amigos lançaram isto, e eu... Ok, o que é que eu vou dizer? Fuck, sabes que a Mafalda mudou de nome para Mafalda da Nova. E aí o Rui é Fonseca, não é? Fica aqui o convite para ambos os podcasts cá, até podíamos gravar no mesmo sítio. Sim, e assim despachávamos num instante. É engraçado a existência de um bife. Certo. Do género, e estes podcasts Nicki Minaj e não sei quem. Mas não existe bife nenhum. Eu gosto da Mafalda, acho-a uma excelente apresentadora de televisão. Já o Rui, uma merda. O Rui eu não conheço de todo. até porque o Rui, o conteúdo que tinha, que eu podia ver... fora as redes sociais, não é isso que eu estou a falar. Era uma coisa que ele fazia com a Filipe Agarrão de futebol, se eu não estou em erro. Sim, no Maluco Beleza. Nenhuma a futebol. Também Ou seja, o Rui eu nunca... E o Ruben Amorim, ganda merda. Pois, foi, não é mau resultado. Foi, isto é o que eu tenho para ti.
E o Noronha Lopes, por mim teria ganho, só que não teve aquela que parece um bocado almirante, Pois, percebes? Está ali um exatamente. bocado. É isso do Noronha Lopes. Olha, eu odeio isto que eu fiz, que é deixar o motivo pelo qual vieste para o fim e mano, que. tá mal. Epá, A é um conversa bocado. foi tão boa, Joana, que eu tenho certeza que as pessoas Mas ouviram até foi, ao meu, fim. não foi? Por Eu acaso, acho que sim. olha, ficas a saber que o meu podcast tem uma coisa muito a ver comigo, que é ter uma retenção gigante. A sério? A sério. As pessoas Retém-se imenso até ao fim. Yeah. É Se calhar porque esquecem-se que estão a ouvir e deixam no play e depois passam para o vídeo vão passar a seguinte. ferro, vão fazer Sim. uma merda Saem qualquer. da sala, deixam a tocar. Esse podcast que tu tens, que é uma ideia que estavas a falar há pouco, que fala muito sobre o teu processo criativo e também o Ricardo Aruz Pereira, Joana Marques e Vítor Sá para já, depois Joana Gama, obrigou-te de certa forma a escrever todos os dias, que foi isso que tu disseste no primeiro episódio. Pá, isto é também para motivar, para me organizar, vá, que tu não precisas de motivação, mas para me organizar Sim, a fazer a premissa a fazer daquilo, e isto. desculpa interromper o teu build-up de Não, pergunta. está tudo bem. Mas, não sei se curto pessoas que interrompem, Adoro. mas uma das coisas que fez o trigger para o meu podcast foi, eu marquei a primeira data do Sol para exatamente um ano depois, que é agora no final de março, a primeira data em Coimbra, a Bem dia metida. 26, e um ano antes eu pensei numa frase que eu acho que é do Seinfeld, mas é repetida pelo Matt Rife, que não é um comediante que eu adoro, mas a frase, o que interessa é a frase Porquê? que ele Porque é diz. muito crowdwork. Epá, isso é outra Pronto, conversa. sim, De- sim. Mas, Depois falamos sobre isso. que é, se tu produzires 1 minuto de stand-up comedy por semana, 1 minuto, que pá, que não é nada, é 1, 2 piadas, mas em princípio é uma piada. Se tu produzires 1 minuto de stand-up comedy por semana, ao fim de um ano tens um special, são 52 minutos. Yeah. É o mínimo de obrigação que tu, como humorista de stand-up comedy, tens. E essa é a base do meu podcast, que é ao longo de 52 episódios em Countdown, ao longo de 52 semanas em contagem decrescente para a estreia do meu solo, eu montar um solo de stand-up comedy e falo do processo todo ao longo dessas 52 semanas. Pai, está mesmo muito fixe e é giro. Depois as pessoas, o solo em si também fala sobre o teu processo criativo, não é? Não. Tá, O solo tá. não vai ter nada sobre o processo Mas criativo. não vai falar sobre ti, a tua persona. Eu tinha a ideia que sim. Não, tem lá, certo, o nome vem daí, o nome amigável do meu ok. solo vem do facto da minha persona em palco também ser amigável mesmo quando estou a ser desagradável, mas eu tenho uma postura de labrador. És não um é? gajo fixe, sim. E ao mesmo tempo há outro subtexto desse título amigável que está de facto, há uma piada no solo sobre isso. Há uma piada que dá origem. Que cola, sim. Ok, tens Coimbra, tens outros sítios, não vale a pena dizermos as datas, As pessoas ninguém podem ir à info Ticketline excluído. e procurar Sim, amigável ou ir às minhas redes sociais e se tiverem vontade e se tiverem, se gostarem do meu trabalho ou se tiverem curiosidade com o meu trabalho, podem ver o meu solo. Epá, e compensa, porque estamos a falar de uma pessoa que não só lima muito texto e é muito matemática a escrever, já faz isto. Bué. Há 20 anos, Ainda o pá. Ricardo era vivo. Yeah. Tu vê lá. Yeah. Não sei de que Ricardo é que estás a falar, não sei se Todos. estás a dar a notícia que o Urus Pereira morreu, mas, Não, eu espero que não, espero que não. mas eu estava a Senão ficas pensar, sem trabalho. Yeah, eu estava a pensar nisso, que é, eu neste momento eu tenho 38 anos de vida, eu faço stand-up há 20, eu já tenho mais anos de vida a fazer stand-up do que a não fazer. Yeah. Pá, eu já tenho mais anos vivo a fazer stand-up do que a não fazer. Tu fizeste num dos últimos episódios, comparaste comediantes portugueses a comediantes Sim, estrangeiros. fiz essa... Quem é que tu és? Pá, as pessoas, eu acho que sou uma espécie de Mike Birbiglia, Ok. sendo que a minha comédia não cola muito bem com o do Mike Birbiglia, porque ele é mais um contador de histórias do que Mas a propriamente... persona é um gajo fixe, E que tem um podcast simpático. sobre o processo, por isso é Sim. que as pessoas fizeram essa ligação. Mas houve pessoas que me mandaram mensagens a dizer o Mulaney, que eu... Ok, eu percebo. Ele é muito rígido, não é tanto quanto tu. Ele não é um bocado tatatá, até vai de fato. Agora menos. Ok. Mas sim, mas houve pessoas que disseram também o Rami Houve Youssef. pessoas, aprendam isto. Exatamente. Há jornalistas a dizer houveram. Pois, Sim. mas... o Rami Youssef, que eu também percebo, mas não exatamente, mas houve algumas pessoas que disseram alguns nomes, porque eu depois disse às pessoas, eu não vou dizer de mim, digam vocês nos comentários, tipo, Sim. eu não vou, é esquisito eu estar a dizer eu sou este. Certo. Já, o exercício já era meio mente Quem é capto. que achas que eu sou? Eu Não digas acho- Amy Schumer. Eu não vou dizer Amy Schumer, sendo que tu tiveste uma fase Amy Schumer. Tive, claro, e ainda tenho um piriri, mas vou mudar Tu isso. tiveste uma fase muito Amy Schumer. Não, mas em palco. Não, sim. Mesmo em palco. Porque a Amy Schumer é uma pessoa que fala constantemente de si própria e de sexo. E tu tiveste essa fase. Sim, sim. Mas eu acho que tu agora estás a transitar, se tudo correr bem, agora com o teu trabalho de escrita de texto, para uma espécie de uma Nikki Glaser. Epá,
Adorava. Não Sendo- só aquelas mamas, mas. Epá, eu acho que ela, olha, aí discordamos, porque eu acho que ela está-se a estragar com a porcaria das operações, ela parece um boneco de cera. Eu sei, mas ainda assim. Mas há várias humoristas que eu acho que colam um bocadinho com o teu estilo. Há uma rapariga que lançou um solo este ano, que eu agora não me lembro do nome dela. Então foi fixe. Jordan Peterson é o A outro. judia, que está com a Sarah Silverman. Epá, como é que ela se chama? É essa? Não, é uma que tem um special na Netflix. Depois eu ponho na legenda, que isto já vai longo e temos a Rita Camarneiro Ela provavelmente deve lá estar ali fora, fora, e não é? tem uma filha e não sei o quê. E um cão e um durão. E ela um- tem imensa coisa Isso para é público tratar. que ela está com o Pedro Durão. Não, é completamente privado. É completamente privado, vais ter que pôr um pi. Ok. Pi! Guilherme, obrigado por teres vindo. Olha, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz por tudo aquilo que tu tens feito também. Tenho adorado ver-te crescer, que era uma coisa que o Rui Unas diria: pá, estou na tua vida, tenho Sim. adorado ver-te crescer. Eu Tu como foste ao filósofo- Maluco Beleza com outros youtubers. Lembras-te, há muitos anos. Pois foi. Tive a investigar, estive a fazer isso. O que é que te falta fazer? Só para terminar, vais abrir o sol do Ricardo Araújo Pereira, algures, estás a Vou escrever abrir o sol com ele, não diria para ele, porque senão parece. Não, e ele odeia, não digas para ele. Ainda bem. Estou a escrever com ele o programa aos domingos. 3 solos ou 4? Tenho 2 solos que as pessoas podem ver no YouTube e um set de 20 minutos que gravei no Chafarix. Está tudo no meu YouTube. Se estão indecisos em ver o meu espetáculo ou não, Fideliza. podem ir ver ao YouTube, veem o Não Faz Sentido e logo decidem se gostam da minha Podcast comédia ou de não. caraças com a Rita, Tenho já o escreveste Terapia de Casal. para televisão. Sim, já escrevi para televisão. O que é que. É isto, não é? É Mel Arena, se calhar um dia. Epá, eu não tenho muita cena das grandes salas. Sim, tanto mas que eu vou era fazer o Tivoli. reconhecimento. Mas sim, mas eu gosto muito de fazer stand-up comedy. Olha, digo-te exatamente o que é que me falta fazer. Falta-me chegar a um ponto em que não tenho que me chatear Com a venda e dos deprimir bilhetes. com venda de bilhetes. Pá, é isto que eu quero dizer. É exatamente isto o que me falta. Pá, façam só uma coisa, e é pela saúde mental de todos os comediantes. Comprem logo, não deixem para a última da hora. Não há nada, só se vos morrer um gato. Nós morremos a ver a Ticketline todos os A dias. Eu não fazer sei refresh. se Yeah. o Nuno dá-te acesso à Ticketline. O VAT vai-me fazendo reportes. Pá, é uma merda, é uma merda. Mas tu tens mesmo acesso para ver. Tenho. Eu não. Tenho. Ok. Não, imagina, Eu tenho- vejo 3 vezes por dia e quando vendo um bilhete em Coimbra, pá, faço uma festa. Mas sabes que, tecnicamente, e eu não quero entrar por aqui, Mas vamos entrar. a culpa é nossa. Nós é que não estamos a Claro, conseguir e a vender mais merda é bilhetes. essa. A culpa não é das pessoas não E a comprarem merda o é, bilhete. mas comprem, não deixem. Pá, Leiria, vocês estão-se a passar. Houve pessoas em Leiria, no Porto, que não foram tão rápido porque havia luzes de Natal nesse dia. Pá, não me lixem. Luzes de Natal, prefiro ir ver as luzes de Natal. Pois isso diz muito de mim. Yeah. Um beijinho, Guilherme. Mas a tua concorrência sobre o Natal de Leiria. Adeus. Até amanhã. Não desligue já porque eu quero deixar a parte final do abraço para mostrar que estamos bem. Ok, então pera. Um abraço. Obrigada por teres vindo. Ora, é só obrigado a eu. É o podcast Não Sei Ser. Mas ainda há lugares.